Os irmãos podem se assentar. Que precioso a gente poder celebrar o Senhor. Que precioso nós podemos estar juntos na casa do Pai, na casa de Deus, como igreja. E nós vamos continuar celebrando a Ele agora, meditando na palavra. Nós estamos nos preparando para o Natal. Domingo que vem, domingo dia 17, é o dia da nossa apresentação de Natal. Nós vamos ter um culto um pouquinho diferente na semana que vem. Então eu quero convidar você, não só convidar, convocar você para estar aqui, trazer seus amigos, seus visitantes, seus parentes, seus vizinhos, né? Traz todo mundo, que nós queremos casa cheia para celebrar o dia do nascimento do Senhor Jesus, celebrar o Natal, né? Natal é dia 25, a gente sabe que é dia 25, não tem problema, mas como muita gente lá naquela semana já tem muito compromisso, viaja e tal, nós vamos fazer esse nosso culto especial domingo que vem, dia 17, tá bom? Então, fique junto conosco. E nós estamos nessas semanas, últimas semanas, falando um pouquinho de Jesus, falando de quem é Jesus, falando de o que Jesus fez, da obra de Jesus, esse Jesus que nós vamos celebrar o nascimento dele. Nós já vimos no domingo passado que Jesus, ele veio e ele, na sua obra, foi exercida com 3 ofícios, e nós ouvimos o ofício de profeta e de sacerdote, e hoje nós vamos ouvir sobre Jesus como nosso rei. Jesus como rei, ele veio para consolidar e para implantar o reino de Deus na terra, e esse reino continua sendo implantado através de nós, da sua igreja, e esse reino ele vai se manifestar em glória eterna, quando ele voltar e ele vai reinar soberano. Ele já reina nas nossas vidas, não é verdade? Mas ele vai reinar soberano. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Nós vamos aprender o que significa ter Jesus como nosso rei. E eu fiz uma pergunta na quarta-feira. Quem participou do culto aqui, ou quem participou pela internet, sabe que eu terminei o culto com uma pergunta. E eu vou repetir essa mesma pergunta para a gente começar esse culto hoje. A pergunta é: quais as evidências de que Jesus é rei na sua vida ou na minha vida? E você vai repetir isso para você mesmo, né? Quais são as evidências que Jesus é rei na sua vida? Você pensou nisso já? Você já parou para pensar que Jesus sendo rei e reinando através da sua vida, porque nós falamos isso, cantamos isso, não é? O Espírito Santo vive em nós, é a presença de Jesus em nós, e Jesus é rei. E como isso se torna evidente na minha vida e na sua vida? Nós temos que estar prontos para responder essa pergunta. Nós temos que manifestar, as nossas ações precisam demonstrar que alguém reina em nós, não somos nós mesmos. Não é o nosso ego, não é as nossas vontades, não é o nosso desejo, os nossos sonhos, os nossos planos, mas é os planos, os sonhos, a vontade daquele que é o rei soberano na minha vida e na sua vida. E nós precisamos compreender isso. Mas quais são as atribuições de um rei? O que um rei terreno, né, um rei governamental, um rei político faz? Quais são os papéis de um rei? São vários, com certeza, mas eu quero trazer 3 aqui. Primeiro, um rei ele pode ser um chefe de Estado, ou seja, um rei ele representa a nação frente a outras nações. É aquele que traz em si, que demonstra para outras nações e outros povos ao redor as características da sua própria nação. Então ele é um chefe de Estado, mas ele também é um chefe de governo, uma função mais política, uma função como um legislador. É ele que determina como as coisas precisam acontecer, é ele que dá ordem, é ele que mantém toda a estrutura legal funcionando, garantindo que aquilo aconteça de fato. Um rei também, ele pode agir como um juiz, e você vai ver isso lá na Bíblia, quando você vê as pessoas trazendo, né, situações. Quem lembra daquela situação clássica, né, das 2 mulheres levando o menininho, a criança, para Davi? Davi? Não, para quem que era? Salomão, né? Eu falei Davi só para ver se vocês estavam espertos. Quando eu falei Davi, todo mundo fez assim. Não, na verdade eu errei mesmo, é Salomão, né? Levando aquela criança para Salomão, e Salomão tinha que decidir. Então, o rei também, muitas vezes, assume o papel
de juiz, garantindo que a ordem seja estabelecida, né? Toma situações ou toma decisões em casos de litígio, em casos onde há conflitos, ele vai definir aquilo que é correto ou não. A minha pergunta é: Jesus, nas nossas vidas, ele pode exercer todos esses papéis? Vamos tentar fazer um contexto aqui agora para a nossa vida espiritual. Jesus, um grande diplomata do céu, representando e mostrando para você o que de fato são as coisas espirituais, para que você viva de maneira espiritual. Faz sentido para você? Faz sentido Jesus como o rei soberano, representando a vontade de Deus na sua vida, aquilo que precisa acontecer? Jesus agora como um chefe de governo, ele dizendo para você, dando os direcionamentos para as escolhas que você tem que fazer, e Jesus julgando as suas próprias causas, ajudando você a compreender onde você está falhando, dizendo: olha, aqui você pisou na bola, aqui você tem que mudar de atitude. Jesus é esse rei soberano, que precisa reinar sobre as nossas vidas, mas o reino dele não é desse mundo. O reino dele é um reino espiritual. E nós vamos poder ver isso, nós vamos passar por vários textos hoje. Você não vai ver pontos específicos, mas nós vamos olhar para alguns textos e se prepare para ler bastante com a gente hoje. Nós vamos passar por alguns textos e aplicar esses textos nesse papel de Jesus como rei, e como ele foi reconhecido como rei e se manifestou como rei. João 18, 33 até o 37, ele estava lá diante de Pilatos, e o povo, né, aclamava Jesus como rei. Você lembra da entrada triunfal dele em Jerusalém, né? As pessoas jogando ali as palmas, os ramos ali, para que ele pudesse passar, e ele entra em cima daquele burrinho e tal. Jesus era aclamado como rei. Aí, verso 33, Pilatos diz assim: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, Jesus já estava sendo julgado para ser morto, né? Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus perguntou-lhe: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: acaso eu sou judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Eu e você, eu tenho certeza que você não tem dúvida de que Jesus é rei. Você olha para a palavra de Deus, você lê na palavra de Deus, você declara isso, a gente canta isso, não cantou? Quase todas as canções que nós cantamos hoje refletiam e falavam sobre Jesus como rei. Nós celebramos a vida de Jesus como sendo nosso rei. Nós celebramos através da palavra, através de canções, Jesus sendo nosso rei. Mas a pergunta, de novo, lá do começo fica: ele é rei na sua vida? Ele reina soberano sobre a sua vida? E não é só sobre a sua vida espiritual. Talvez você tenha aquele hábito ou aprendeu de maneira errada que a sua vida aqui carnal, que a sua vida secular, que a sua vida terrena, ela é separada da sua vida espiritual, e não é. Em Cristo, nós somos um ser único. Através do sacrifício de Jesus, nós somos um ser único, criado por Deus, somos seres espirituais. Eu gosto de uma frase que eu ouvi, eu não sei de quem é a frase, e nunca fui atrás para saber quem é também. Uma frase que diz assim: somos seres espirituais vivendo uma experiência humana ou terrena. Porque todos nós somos seres espirituais. Você acredita nisso? A diferença é onde nós vamos passar a eternidade. Só isso. Todos vão ter uma eternidade para se viver. Eu ia falar todos têm vida eterna, mas quem não vai para o céu não é vida eterna, é morte eterna. Porque é desespero eterno. Mas todos nós temos uma eternidade para viver. Se fosse o pastor Odécio aqui, já estou lembrando dele, porque, né, lembra? Existe uma eternidade para se viver.
Onde você vai passar? Lembra dessa música? Responda que eu quero saber. Essa é do meu tempo, hein? Você não lembra também? Nossa, essa música é do meu tempo. Você lembra, Joana? Também não. Então não é, é só eu. Então, o pastor Odécio vai lembrar, eu tenho certeza. O Enéas lembra? Também não, Enéas? Nossa. Então, viajei aqui nessa canção. Só eu que sou. Eu sou o mais velho de todos vocês aqui. Né? Irmão Henrique lembra? Ah, ainda bem que tem um mais velho que eu ali. Aleluia. Obrigado, irmão Henrique, irmã Devanda. Pouquinha coisa, né, irmão Henrique? Coisa boa, mas é verdade, todos nós somos seres eternos. A diferença é onde nós vamos passar a eternidade. Não adianta só você saber que Jesus é rei, se ele não reinar sobre você, a sua eternidade está comprometida. Você não vai reinar com ele. E a gente pode encontrar várias evidências na própria palavra de Deus, que precisa ser ela que revela essas verdades para nós. Nós estamos vendo nossa escola bíblica, o nosso tema é até os confins da terra. Vimos um pouquinho de Mateus 28 hoje. Lá em Mateus 28, 18, quando Jesus já aparece depois de ressuscitado, um pouquinho antes dele subir ao céu, assumiu o lugar dele à direita de Deus, ele diz assim, então Jesus se aproximou-se deles e disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E o texto continua. Mas quem é que recebe toda a autoridade se não é aquele que tem poder sobre tudo? É rei? É só o rei que pode ter toda essa autoridade. E Jesus, a autoridade dele não é só sobre as coisas terrenas ou só sobre as coisas celestiais. Ele recebeu todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Ele precisa reinar soberano sobre mim e sobre você. As características de um rei se encontram em Jesus e ele precisa ser soberano. Efésios 1, de 20 a 23. O texto diz assim, Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Como Jesus precisa ser rei na sua vida, você precisa submeter tudo a ele. O problema é que muitas vezes a gente, como tem uma expressão aí, né? Você já falou, você já usou essa expressão, certamente você já usou, já ouviu essa expressão, fulano tem um rei na barriga, não é assim? Que a gente fala? E está se achando, acha que tem um rei na barriga, né? Principalmente quando o cara é um reizão, né? Mas muitas vezes a gente não permite Jesus ser soberano nas nossas vidas, porque a gente quer reinar sobre nós mesmos, a gente quer tomar as nossas próprias decisões. Ele recebeu poder, autoridade, poder e domínio sobre todo nome que se possa invocar, não somente nessa era, mas também na que há de vir, e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Você já se colocou debaixo dos pés de Cristo? Parece pesado isso, né? Ninguém gosta de se rebaixar. Ninguém gosta de se ajoelhar, quanto mais ficar debaixo, você parece que pisado por alguém. Mas sabe, se essa não for sua atitude, Jesus não vai reinar sobre a sua vida. Se essa não for sua atitude, ele vai ser só um rei da sua mente, do seu conhecimento, mas não vai ser um rei no seu coração, não vai ser um rei da sua vida prática. Quantas vezes você deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Rei Jesus?
Quantas vezes você precisava fazer algo e Deus te mostrou algo diferente, mas eu falei assim, não, Deus, dessa vez não. Dessa vez eu vou do meu jeito mesmo. Eu estou entendendo como é que essas coisas funcionam. E a gente é insubmisso a essa autoridade de Jesus, dada pelo próprio Deus, que foi o próprio Deus que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de onde? A cabeça de todas as coisas para a igreja. E aí nós falamos que somos igreja, nós não reconhecemos esse senhorio de Cristo. Nós queremos viver como corpo de Cristo, como igreja, mas ainda queremos as coisas do nosso jeito, nós não nos submetemos a Ele. Uau! Ele precisa reinar sobre a minha vida e sobre a sua vida. E sabe, isso não tem hora para acabar. É para sempre. O reino dele não tem fim. 1 Coríntios 15, de 22 a 28. O texto diz assim: da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver, mas cada um por sua vez. Cristo, as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Olha lá, a confirmação de novo daquele texto. Ora, quando se diz todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja um em todos. Olha que especial isso. Eu e você precisamos compreender esse reinado de Cristo nas nossas vidas, porque eu tenho certeza que assim como eu, você também afirma que você vive para a glória de Deus. Não é verdade? Você não afirma isso quando a gente pergunta, para que você existe? É fácil responder para quem já cresceu, né, ou conhece a palavra de Deus, a gente sabe disso. Eu existo para a glória de Deus, eu fui criado para a glória de Deus. Deus nos criou todas as coisas para a sua glória, criou a mim e a você. Mas sabe, se nós não nos submetermos a esse senhorio de Cristo nas nossas vidas, nós não vamos fazer parte dessa ação de glorificar a Deus. Porque se nós não nos submetermos a Cristo, nós não vamos fazer parte daqueles que vão ser de novo sujeitos a Deus, a fim de que Deus seja tudo em todos, como diz esse texto. Se eu não me submeter ao senhorio de Cristo, eu não consigo ser um com o Pai. Você lembra quando Jesus orou? Lá em João 15, 16, 17? Quando ele orou por nós, ele dizia assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Que eles sejam um comigo, para que eu seja um contigo. Você lembra desse texto? Se nós não nos submetermos ao senhorio de Cristo, nós não vamos ser um com Ele. E, consequentemente, não seremos um com o Pai. E o pior é que quando a gente olha para esse texto, a gente pode ser tido como inimigo. Porque ele precisa vencer todos os inimigos. E submetido ou não a ele, um dia eu e você vamos ter que declarar o senhorio dele. Submetidos ou não a ele, um dia todos vão declarar que ele é rei e que ele é Senhor. Ele precisa manifestar a glória do Pai em nós e através de nós. Por isso nós precisamos nos submeter a Cristo, para reinarmos com Ele. Apocalipse 11, verso 15. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve altas vozes nos céus, que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará pelos séculos dos séculos. Todos vão declarar o Senhor Jesus como rei, querendo ou não querendo. Agora eu e você temos essa oportunidade de fazê-lo aqui, agora. De viver para esse rei, de experimentar esse reinado com Cristo, começando aqui. Nós vamos reinar eternamente com Ele, pelos séculos dos séculos, como diz esse texto, e glória a Deus por isso, aleluia por isso. Mas só vai reinar aquele que se submete a esse senhorio. De novo a pergunta que precisa bater no meu coração e no seu: quais são as evidências de que Jesus é rei na sua vida? Como nós precisamos agir, como nós precisamos viver, como nós precisamos manifestar a existência e a presença desse rei soberano nas nossas vidas. Nós precisamos estar prontos para responder isso. E sabe, existe algo que precisa acontecer na minha vida e na sua vida, que não pode ser só algo emocional, não pode ser só algo de momento, não pode ser só algo movido por algo que preenche. É algo que precisa sair de uma consciência, algo que precisa sair de um entendimento de que Cristo precisa reinar soberano nas nossas vidas. É algo que precisa partir de um coração que reconhece de fato quem Ele é. Nós temos tantos planos, tantos sonhos, nós temos tantos desejos, e todos eles precisam ser submetidos ao senhorio de Cristo, ao reinado de Cristo. Porque um dia Ele vai voltar. E está perto. E não caia na besteira de achar que está longe. Não caia na besteira de achar, mas já faz 2023 anos e até agora nada? Será mesmo? Deixa eu dizer para você. Eu creio que tem duas maneiras de Jesus voltar para nós. Ele vai voltar soberano, na glória, onde todo olho vai ver, onde todo mundo vai contemplar, e eu acho que vai ser algo tremendo, tremendo. Você já parou para pensar nesse dia? Quem já sonhou com a volta de Jesus? Só o Helder, ninguém mais sonhou com a volta de Jesus. Gente, eu já sonhei com a volta de Jesus, e é um sonho terrível. Eu era um adolescente, devia ter uns 10 anos. E eu sonhei com a volta de Jesus. E eu sonhei que Ele não estava indo. Meu Deus, foi desesperador. Foi desesperador. Por isso eu digo para você, não se engane. Está mais perto do que você imagina. Sabe por quê? Porque Ele vai voltar em glória, sim, mas talvez Ele volte para você hoje. Esse pastor é maluco, né? Mas eu preciso falar a verdade. Quem de nós aqui pode garantir que nós vamos chegar em casa hoje à noite? Você pode garantir isso? Com toda convicção, fala assim, não, eu chego em casa. Ninguém pode garantir. E se você não chegar em casa, sabe onde você vai chegar? Na presença de Jesus. E você vai ter que prestar conta. E você vai ter que reconhecê-lo como rei. Tem um texto de Filipenses 9, para mim, 2, de 9 em diante. Mas que fala sobre o ato e a ação de Jesus. E do 9 em diante diz assim, por isso, depois que fala de Jesus, né, que deixou de ser Deus, né, não levou em conta o fato de ser Deus, não deixou de ser Deus, Ele não levou em conta o fato de ser Deus, e se fez homem e tal. O texto lá a partir do 9 diz assim, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição de rei,
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você já imaginou o céu de joelho para Jesus? Às vezes a gente lê esse texto e fala da gente, fala de todo mundo, de todo ser humano se curvando, mas o céu vai se curvar diante de Jesus. Todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, não se iluda. Jesus está batendo a porta, Ele está voltando. E o reino dele vai ser estabelecido de uma vez por todas, mas Ele pode reinar na sua vida a partir de agora. Ele precisa reinar na sua vida. Ele escolheu reinar na sua vida a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele. Cabe a você tomar essa decisão. De novo, não é por uma emoção, mas é por uma escolha. Escolho obedecer a Jesus, escolho reconhecê-lo como Rei soberano na minha vida, como meu Senhor e meu Salvador. Quando a gente fala que Jesus é Senhor, é porque Ele reina soberano nas nossas vidas. E Ele precisa, você precisa tomar essa decisão, porque senão quando isso acontecer, o que vai acontecer com você? Quando Ele te chamar ou quando Ele voltar, o que vai acontecer com você? Para finalizar, nós vamos ler um texto que nos ajuda a responder a pergunta, lá do começo: quais são as evidências que Jesus é Rei na minha vida? 2 Pedro 3, do versículo 10 até o 18, nós vamos lendo e fazendo algumas paradas para aplicar esse texto. 2 Pedro 3, de 10 a 18. É um alerta, é uma exortação para mim e para você, para que a gente não saia daqui sem tomar uma decisão, para que eu e você não saímos daqui sem reafirmar o nosso compromisso com esse Rei. Versículo 10 diz assim: no entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que houver nela ficará exposta. A gente já está vivendo isso, né? Porque está vindo um calorão aí que eu vou te contar, não é? Nunca antes visto, no nosso meio aqui pelo menos. 11. Visto que isso será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha as respostas aí. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Vivam, vou voltar lá, de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Sabe? Quais são as evidências que Cristo é soberano e reina na sua vida? É viver uma vida piedosa e uma vida santa. Sabe o que é ser piedoso? Às vezes a gente usa a palavra piedade apenas no sentido de ter compaixão de alguém, de ter dó de alguém, né? Assim que a gente usa essa expressão, né? De se compadecer de algo. Mas praticamente todas as vezes que essa palavra aparece na Bíblia, essa palavra tem a ver com ser piedoso, é ser temente a Deus. A gente não chama de quem não teme a Deus de ímpio. Viva temendo a Deus. Você de fato teme a Deus? Para que Jesus seja Rei na sua vida, você precisa temer a Deus. Não é ter medo de Deus, mas é temer a Deus. Através de uma vida santa, de uma vida de temor, de uma vida que a cada passo que eu vou dar, eu preciso me perguntar: Senhor, é isso mesmo que vai agradar ao Senhor? É isso mesmo que o Senhor deseja? Eu temo tanto a Deus que eu não quero fazer absolutamente nada que não seja o que Ele quer que eu faça.
Isso vai mostrar e vai dar uma evidência de que Jesus é rei sobre a minha vida. Versículo 13. Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Portanto, amados, empenhem-se, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Aí ficou demais, né? Quem é que consegue viver assim? Aí está difícil, pastor. Aí vai ficar complicado. Aí esquece, vamos brincar de outra coisa, que esse negócio de brincar de igreja e de seguir Jesus não está dando certo. A palavra é dura, não é? Parece pesada, não é? Mas sabe, através da presença do Espírito Santo, isso é 100% possível. E essa palavra é 100% verdade. Você não crê que a palavra de Deus é verdade na sua vida? Então nós precisamos viver por ela. Por isso que cabe a nós tomarmos essa decisão, essa escolha. É verdade que o diabo está aí, é verdade que as tentações vão vir, é verdade que o velho homem vai querer nascer, é verdade que os velhos desejos vão querer aparecer, mas eu preciso, em temor a Deus, me submeter a Ele e me mostrar a Ele imaculado, inculpável e em paz com Ele. O pecado trouxe essa separação, criou uma briga, criou um atrito entre a mim e Deus, entre Deus e o homem, mas Jesus, esse rei soberano, que precisa reinar na minha vida e na sua vida, resgata isso, cria esse ambiente de paz novamente. Nós podemos sim nos oferecer a Deus e nos mostrar para que Deus nos encontre imaculados, inculpáveis e em paz. Sabe por quê? Porque nós vivemos em justiça, nesse novo céu e nessa nova terra que começa aqui para nós. Quando Jesus é rei das nossas vidas, nós já somos membros, participantes, cidadãos dos céus. E são esse novo céu e essa nova terra que nós já vamos fazer parte. 15. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu. Olha aqui Pedro citando Paulo, né? Quando o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Você já parou para pensar nisso, que a paciência do nosso Senhor significa salvação? E por que significa salvação? Porque quando eu e você vivermos de maneira digna, dando evidência de que Jesus é nosso rei, as pessoas vão se achegar a nós e vão também ter essa mesma oportunidade. Por isso que Jesus está esperando pacientemente, para que nós possamos cumprir esse chamado dele através de nós, para que esse reinado dele através da minha vida, da sua vida, alcance outras pessoas. No versículo 16, aí Pedro vai falar um pouquinho de Paulo. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Se você não leu, comece a ler as cartas de Paulo, que você vai entender o que Pedro está falando aqui. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Lembra que a gente já falou que você precisa ser crente, beriano? Nós vamos mudar aqui, Igreja Batista Vida, berianos. Porque você precisa olhar para a palavra de Deus. Porque muitos têm distorcido essa palavra. E é o que o texto está dizendo para nós. Nós não podemos distorcer, porque senão nós vamos ser destruídos por isso e não vamos reinar com o Senhor. 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Você pode dizer um amém bem forte? Amém, é isso mesmo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Nós temos que viver desta maneira, nos guardar, não nos envolver com essas distorções, mas nós precisamos viver com os princípios morais, para que nós possamos ficar firmes e não cairmos. E como que a gente faz isso? Crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos isso aqui hoje. E é essa palavra que vai fazer com que você cresça. E é essa palavra que vai fazer com que você reconheça esse senhorio do Senhor Jesus na sua vida. É só essa palavra que vai fazer com que você viva de fato e demonstre com evidências claras e práticas a presença do Rei Jesus na sua vida. Amém? Você crê nisso? Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Nós vamos cantar. Eu quero lançar um desafio para você. Como sempre, eu faço 2 desafios. E o primeiro desafio é para você que está aqui e ainda também, talvez não tenha entregue sua vida para Jesus. Você já ouviu falar de Jesus, já conhece, você se identifica com Jesus, você acha muito legal a história de Jesus, você até sabe que Ele é Senhor, você sabe que Ele é Filho de Deus, mas sabe, você não entregou ainda a sua vida para Ele. Eu quero dar mais uma oportunidade nessa noite. E nós vamos fazer isso sempre. Entregue a sua vida para o Senhor. A outra oportunidade é você. Você que já entregou sua vida para Jesus, mas você ainda vive com o rei na barriga, com o seu próprio ego dentro de você. Você vive ainda os seus desejos, você vive ainda a sua vida. Eu já compartilhei com vocês que quando eu me afastei de Deus, a minha desculpa, o meu argumento, eu quero viver a minha vida. Mas que engano, eu só encontrei a minha vida de fato quando Deus falou assim para mim: Wellington, para de bobagem, você não está percebendo que você nunca vai encontrar a sua vida longe de mim? Você nunca vai encontrar a sua vida sem ser a vida que eu tenho para você. E essa vida que o Rei Jesus oferece. Mesmo que você já tenha aceitado Jesus, você pode estar querendo viver a sua própria vida ainda. Quando eu tomei essa decisão de viver a minha vida, eu já sabia quem era Jesus. Eu já sabia que Ele tinha morrido por mim. Eu já tinha até levantado minha mão, tinha até me batizado já. Porque essas coisas não salvam. Quem salva é Jesus e a sua fé nele. E aí Ele vai se tornar rei na sua vida. Então, se você quer reafirmar o seu compromisso com Jesus, também essa é a sua oportunidade. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de quanto tempo de membro de igreja você é. Não tenha vergonha de tudo que você já fez ao longo da sua vida toda. Você vai dizer assim: eu quero, a partir de hoje, que somente Jesus reine soberano na minha vida. É só Ele que eu vou servir. Eu vou deixar de dividir a glória dele com outras coisas e até comigo mesmo. Eu vou dar glória através da minha vida somente a Ele, me apresentando imaculado, inculpável e em paz com Ele, me apresentando a Ele com princípios morais, me apresentando a Ele com uma fé, com temor ao Senhor, onde só Ele vai tomar as decisões da minha vida, não mais eu. Se você quer tomar essa decisão, eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar. E se você quer aceitar Jesus, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar juntos, para que a gente possa consolidar essa sua decisão. Você quer aceitar Jesus? Vem aqui. Levante-se e vem aqui. Nós vamos orar juntos. Não tenha vergonha, não tenha medo de fazer isso. Jesus não teve nenhum tipo de vergonha quando morreu naquela cruz por mim e por você. Foi uma morte pública e uma morte vergonhosa
mas ele não se envergonhou. Ele foi pendurado nu naquela cruz, por mim e por você. Se você quer entregar sua vida a Ele agora, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Nós vamos cantar. Nós vamos celebrar o Senhor. Nós vamos celebrar esse Rei que é soberano nas nossas vidas, entregando a Ele de maneira completa, para que Ele possa